Uma vez nós estávamos aconselhando um casal, 30 e poucos anos de casamento, pastores, a gente foi só para cumprir tabela, que eles acham que estavam melhor do que nós. E aí, eu lembro que a esposa começou a falar, e a gente, então vamos só bater um papo aqui, meia hora e tal. E começamos a conversar, até que a esposa falou, pastor, eu sempre falo para ele não fazer isso, ele faz. Eu peço isso, parece que ele não me ouve, eu vou falando, ele não me ouve. E a gente rindo, a gente brincando ali, uma conversa boa, nós quatro. De repente, a mulher começou a chorar. Nós olhamos para ela, ficamos espantados, achando que era uma brincadeira, mas não, era uma dor do coração dela, e ele não prestava atenção. Irmão, como nós vamos nos tornar um com o nosso cônjuge, se a gente não percebe a dor do nosso cônjuge? Você sacrifica pelo seu cônjuge? Não, eu dou a vida para a igreja, eu dou a vida por Jesus, mas Ele mandou você dar a vida pelo seu cônjuge. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Repete comigo, tornando-se os dois uma só carne. Algumas versões dizem, se tornarão os dois uma só carne. Repete, se tornarão uma só carne. É muito interessante porque nós falamos muito sobre isso. Falamos sobre ser um. Ontem nós ouvimos Douglas falando muito sobre isso, sobre ser um. E é interessante que quando Deus, Ele decretou, Ele criou o casamento ali no Éden, Ele estava falando sobre isso, sobre o estilo de vida que eles teriam. Porque se tornar não é um passe de mágica. Se tornar não é da noite para o dia. Se tornar é um processo. Repete comigo, se tornar é um processo. Então, o que Deus ele faz? Ele cria a missão chamada casamento e depois ele dá uma missão para o homem e para a mulher. Queridos, nós não conseguimos ser um com os nossos pais. Nós não conseguimos ser um com nossos filhos. Nós não conseguimos ser um com os nossos pastores. Nós não conseguimos ser um com os nossos amigos. Nós só conseguimos ser um com o nosso cônjuge. É a única forma. E é muito interessante nós entendermos o porquê que Deus ele insiste em falar sobre unidade. E enquanto eu meditava sobre essa palavra, Deus ministrou ao meu coração uma frase que diz, ser um é a expressão máxima do amor. Ser um é a maior expressão do amor. Se o casamento é o verdadeiro sentido do amor, então nós precisamos entender que somente através do casamento nós conseguimos ser um, que aí sim é ser a maior expressão do amor. E Deus, quando Ele cria o homem, que Ele cria a mulher, Ele cria o casamento, a instituição chamada casamento, e Ele cria para uma missão. Casamento tem uma missão. E a missão do casamento, o que é? Ele cria o homem com o papel do pai. O homem vai exercer o papel do Deus Pai. Aí Ele cria a mulher. Aí Ele cria a mulher com o papel do Espírito Santo. Lembra que nós ouvimos? Não é bom. Ele olha e diz, não é bom. Por quê? Porque Ele vê o homem sozinho. E o homem sozinho, ele se tornaria alguém egoísta. Ele não teria com quem compartilhar as coisas. E aí Ele diz, não é bom. Então, Ele cria o homem com a personalidade, cumprindo o papel do pai. Aí Ele cria a mulher, cumprindo o papel do Espírito Santo. O original, para a palavra mulher, é Ezer, ou Exer, que significa o poder, os atributos do Espírito Santo. Para que quando os dois tivessem, dois se tornando um, eles pudessem ter o filho da graça, o filho do homem. E a partir da família, pudéssemos ver a imagem de Deus na terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a família tem uma missão. E qual é a missão da família? Representar Deus na terra. E aí ele vira para o homem em Gênesis 1:28 e dá a missão agora para o homem. É mais ou menos assim, te criei tua esposa, está aqui a família.
E em Salmos, o salmista diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, tudo que há na terra é que há no céu. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quem deu as medidas do tabernáculo? Deus. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem deu a medida da arca de Noé? Deus. Porque tudo que há na terra existe no céu. Uma referência. Inclusive o que ele queria é ver na terra um ser à sua imagem e sua semelhança. E aí ele vira para o homem em Gênesis 1:28 e diz: agora eu vou dar a missão de vocês. Vocês entenderam qual é a missão do casamento, agora vocês vão entender a missão de vocês. Ele diz: e Deus os abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Diga multiplicar. Diga ser fecundos, encher a terra. Tem uns irmãos animados que hoje à noite vão encher a terra, né, irmão? A noite toda. 2 minutos depois, ufa. Brincadeira, irmão. Vai ser uma bênção. Tem um negócio aí que a Ariane vai vender que você vai gostar. E aí Deus fala: multipliquem. Agora, queridos, presta atenção. Multiplicar o quê? Se a família representa a imagem de Deus, o que nós deveríamos multiplicar? A imagem de Deus. Então, Deus, ele diz assim: encham a terra. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, no verso, acho que 17, 27, ele diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Paulo está falando é exatamente o da origem. Ei, multipliquem isso. Multipliquem a imagem de Deus na terra. Agora, para plano original, beleza. Não havia pecado. Tinha como multiplicar a imagem de Deus. Tinha como multiplicar tudo que era santo, porque o conhecimento do bem e do mal ainda não existia. Ninguém sabia. Então, se Adão e Eva multiplicassem naquele momento, eles iriam multiplicar o quê? Tudo que era santo. Sim ou não? Então eles iriam multiplicar a própria pureza, a própria santidade de Deus. E aí é que chega a grande questão. Eles caíram. Só que a vontade de Deus continua desde a origem. A vontade de Deus não mudou. Diga: o homem foi feito para multiplicar. E é tão interessante isso, que nós multiplicamos ainda hoje. O homem multiplica, ele multiplica o caos também. Ele multiplica problemas também. Ele multiplica fofoca também. Ele multiplica pessoas que são agentes do inferno também. Porque nós nascemos para multiplicar. Nós fomos criados para multiplicar. Essa é a nossa missão. Mas agora, depois da queda, como multiplicar? Porque até então, na origem, está tudo certo. Não há como cumprir o plano original de Deus sem a redenção de Cristo. Não há. A gente fala em se tornar. Pode colocar a imagem do evento, por favor. A gente fala em ser um. Mas por que a gente não consegue ser um? Por que a gente não consegue? Porque para isso a gente tem que partir da redenção. Só através de Cristo, só através da redenção, é que nós podemos realmente voltar a multiplicar a glória de Deus. Em 1 Coríntios 15, 21 fala: visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então, veja, Adão e Eva estavam num lugar perfeito, santo, sem pecado, tinha tudo para multiplicar.
a imagem de Deus. Agora vem a queda. Só que o plano original de Deus continua. Então, como nós vamos multiplicar a imagem de Deus na terra? Como nós vamos nos tornar um, agora cheios de pecados? Só através da redenção. Porque nele nós conseguimos ser quem Deus nos criou para ser. Muitas pessoas hoje estão entrando no casamento para serem felizes. Só que a missão do homem, eu vou insistir aqui até o final, é ser um. Somente quando eu for um com minha esposa, é que eu vou conseguir manifestar a imagem de Deus na terra. Agora, como ser um com a minha esposa, se eu só penso em mim? Pós-queda, o homem se tornou alguém egoísta. Então, os homens, homens e mulheres entram para serem felizes, para cumprir os seus desejos. Presta atenção, nós queremos o cônjuge ideal. Nós queremos a pessoa ideal. Nós projetamos uma pessoa ideal. E é por isso que nos frustramos. Eu lembro que, quando eu namorava com a Lília, minha família é nordestina, irmão. Nordestino fala alto, sim ou não? Eles parecem que estão brigando, mas estão se amando. É assim ou não é? Aí parece que está todo mundo brigando, mas está todo mundo se amando e tal. Aí minha irmã fala alto, minha mãe fala, todo mundo, né? Aí eu falei, eu quero casar com uma mulher que fale pouco, uma mulher, né, que fale baixo. Eu projetei a mulher que eu queria. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá uma mulher mais crente do que eu. Aí Deus me deu a Lília. Lília fala pouco, Lília fala baixo, Lília é crente, inteligente. Eu falei, meu Deus, é o céu na terra. Aí eu casei. Depois que eu casei, pastor, eu gostava de muita gente na nossa casa. Ela, não quero ninguém em casa. Eu queria fazer churrasco todo fim de semana. Ela falou, não traz ninguém para cá. Eu falei, eu casei com um demônio. Cadê aquela mulher que eu projetei? Presta atenção. Aquilo que me atraía a Lília é exatamente aquilo que me afastou dela. E por que isso? Porque nós queremos um cônjuge ideal. Nós não estamos com um cônjuge real, nós não aceitamos o real. Então, se eu estou projetando um cônjuge conforme a minha vontade, eu estou projetando uma imagem de mim mesmo. Isso é idolatria. Eu criei um Deus para mim. E tem muitos maridos e esposas criando deuses para si. E estão atrás de outras pessoas achando que serão melhores para eles, porque eles estão projetando algo. Mas essa projeção deles, que eles encontram numa outra pessoa, eles acham que realmente aquela pessoa vai ser assim. Só que nada mais é do que o seu pecado vindo para fora como um projetor desse. E focando numa pessoa e dizendo, é essa pessoa que eu quero. Só que aquela pessoa não é assim. Aquela pessoa é exatamente aquilo que ele projetou. Vocês estão entendendo? Agora, como eu vou me tornar um com alguém que é tão diferente de mim? Se Deus ele dá essa missão para o casamento, Deus dá essa missão para o homem e para a mulher, como eu vou me tornar um? Por que nós focamos somente no resultado? Tem gente que não sabe nem que existe missão para o casamento. Não, pastor, eu casei para ser feliz, está tudo bem. Eu amava minha mulher. Tem gente que não sabe que Deus é intencional, queridos. Amém? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Percebe que Ele deu para algo? Percebe como Deus é intencional? Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo que Deus faz é intencional. A sua vida é intencional. Existe um propósito na sua vida. Existe um propósito no seu casamento. Então, para eu representar bem o casamento, ou seja, a trindade na terra, e para eu cumprir a minha missão de homem, para multiplicar isso, eu preciso primeiro ser um com Ele, a partir da redenção, para então eu me tornar um com o meu cônjuge. Quantos estão entendendo? E olha como é interessante. Adão e Eva, eles eram santos. Eles entenderam algumas coisas.
Não entenderam tudo. Algumas coisas eles entenderam. Agora pense comigo. Adão e Eva, eles entenderam que a família representaria Deus. Amém? Eles entenderam isso, porque estava só ele, a esposa e Deus. Eles entenderam, amém? Sim ou não? Agora, você nunca se perguntou por que Eva caiu? Por que Eva caiu? Preste atenção, queridos. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, não havia cobiça, pastor. Não havia pecado. O que aconteceu aí? Por que eles caíram? Em Gênesis 3:6 fala: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Presta atenção, Eva tinha pecado, irmão, sim ou não? Até então, Eva tinha pecado, sim ou não? Então como que ela cai se ela não tinha cobiça? Presta atenção, eles eram um com Deus, amém? Só que eles não eram um com o outro. Eva não caiu porque tinha cobiça, Eva caiu porque tinha carência. Adão não estava com Eva naquele momento, ali mostra muito. Mostra um homem ausente. Ela tinha carência. Adão era acostumado a fazer tudo sozinho. Ele dava nome aos animais, ele cuidava do jardim, ele fazia tudo sozinho. E é um problema quando alguém entra no casamento, mas não entrou, entendeu? Eu conheço muitas mulheres que elas entraram no casamento, os homens não. As mulheres cuidam de tudo, têm uma vida de casada. O homem quer estar com os amigos, jogando bola, fazendo o que quer. Ele não entendeu que casou. Ele faz tudo sozinho. Eles entenderam qual era a missão do casamento, mas não entenderam o que é uma vida conjugal. Eles não entenderam o que era uma vida a dois. A ausência de Adão é uma demonstração da forma que eles viviam. Adão estava acostumado a fazer tudo sozinho, mas ele não sabia viver a dois. Talvez você tenha se perguntado, por que Adão não estava lá? Eu perguntei isso há muito tempo. Por que Adão não estava lá? A Bíblia não explica tudo, mas ela revela. Deus revela tudo, amém? E ali mostra o papel dele. Ele não cumpriu o seu papel de marido. Ele não tinha entendido que deveria ser um com Eva. E ali, Eva olha um fruto e diz: acho que isso vai suprir algo. Ela não sabia o que era vazio, mas ela estava com vazio. Porque quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus sopra nas suas narinas e ele se torna alma vivente. A alma significa desejos, significa a psique, é o centro dos nossos desejos, do nosso intelecto, daquilo que nós queremos, daquilo que nós gostamos. Então, a partir daquele momento, Eva, e assim como Adão, eram almas, e toda alma precisa ser suprida. Ninguém se torna um somente pelo Espírito. Começa pelo Espírito, mas não é só pelo Espírito. E a Eva, ela não tinha pecado, mas tinha carência. Não sabia, talvez, discernir o que era aquilo. E ela encontra uma amiga para conversar. Cuidado com as serpentes que você está conversando, irmã. A pior coisa é uma mulher carente, ou um homem carente. Porque o diabo, ele é especialista em enviar serpentes para conversar com você. Cuidado com o fruto que ele está oferecendo para suprir a sua carência. Aí a gente vê Eva, o papel de Eva. A gente percebe que Eva, nas entrelinhas, também não cumpria o seu papel. Não era uma mulher submissa. Como assim, pastor? Está doido? Presta atenção. O texto diz, ela deu também ao seu marido. Presta atenção, Eva não sugere ao marido. Eva não pergunta, amor, você quer? Não, ela deu. Ela simplesmente disse, come. Tem muita mulher hoje querendo mandar no marido.
Presta atenção, mulher. Quando você quer falar o que seu marido tem que fazer, cuidado, porque insubmissão é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Uma mulher, quando ela quer mandar no homem, que ela afronta o homem, é a mesma coisa dela bater tambor dentro de casa. Presta atenção, queridos. Queima ela. Você vê o texto falando, e Eva perguntou se Adão queria? Não. Ela deu ao seu marido e comeu. Eu imagino, eu posso imaginar, sim ou não? Não está escrito? Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, Eva era igual a algumas mulheres que eu conheço aí. Graças a Deus que a minha não é assim. Glória a Deus pela tua vida. Pega e diz, come. Não quero, come, é bom. Não quero, come, rapaz. Então vamos você comer, vai fazer bem para ti. Tá bom. Hoje nós precisamos, os homens, cumprir o seu papel de homem. Está saindo o livro aí, né, pastor? Vamos lançar o livro no final desse mês. Cadê o Felipe, do Autor da Fé? Acho que sai esse mês, né, Felipe? Não estou vendo ele? Seja macho como Jesus. Fazendo uma propaganda aqui, pastor. Vai sair esse livro em nome de Jesus. Quem sabe no batalha já está lá, né, pastor? Mas Eva não cumpriu o seu papel. Uma mulher insubmissa. E o que aconteceu com eles? Eles não entenderam o que era se tornar um. Eles sabiam que a missão deles era multiplicar e ser um. Eles não entenderam. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E que Deus santifique vocês em tudo. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Diga corpo, alma e espírito. Presta atenção, Paulo está dizendo, vocês sejam santificados em tudo. Então, como eu faço para ser um, pastor? Então, vamos falar sobre isso agora. A primeira coisa que eu preciso entender é, para eu ser um com a minha esposa, eu preciso ser um espiritualmente com ela. Tudo começa no espírito. Eu preciso ser um espiritualmente com ela. O Senhor Jesus, Ele ora em João 17, 21, Ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção, ser um inicia pelo Espírito. Tem gente que casa com pessoas de Deus diferentes, né? Religiões diferentes. E é engraçado que teve um dia que eu estava aconselhando um casal e ela disse, pastor, não sei o que eu faço mais. Esse homem não se converte, ele não quer, pastor. Ele virou e falou, pastor, ela me conheceu assim. Estava desviada ela. Meio lá e meio cá, sabe? Procurou um marido na rua. Ela me conheceu assim, pastor. Eu falei, mas ele tem razão. Eu falei para ela, não reclame daquilo que você tolera. Se você quis casar com ele assim, não reclame, irmão. Julgo desigual. Você sabia que existe julgo desigual até entre cristãos? Como assim, pastor? Um quer ser missionário na África, o outro quer ser pastor local. Não vai dar certo, irmão. Nunca vai se tornar um. Diz que quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. Julgo desigual. Não tem como estar de acordo. Não tem como. Para eu me tornar um com a minha esposa espiritualmente, significa o quê? Que eu tenho que ter o mesmo Deus que o dela, nós temos que ter o mesmo Deus, servir ao mesmo Senhor e ter o mesmo propósito de vida. Ela precisa entender isso, o mesmo propósito de vida. Tem marido que não exerce o sacerdócio em casa. Não tem como, irmão, quem ensina a Bíblia na tua casa? Quando Deus dá uma revelação ao meu coração, a primeira pessoa que ouve é minha esposa. É a primeira. Fala, amor, Deus falou algo comigo. Eu começo e eu falo tudo para ela. Quem ensina a Bíblia aos teus filhos? Quem é o sacerdote na tua casa? Quando é na questão de orar, teus filhos pedem para quem? Quem é o sacerdote? Eu fico muito feliz quando é à noite e a Lília já quer colocar os meninos para dormir.
Ela, vamos orar. Ela, vamos esperar o papai chegar. Aí ela, não, vamos adiantando, que o papai está resolvendo tal coisa. Aí o Samuel fala, não, mas o papai tem que orar com a gente. O papai tem que orar. Ele acostumou, ele sabe quem ora. Não que a esposa não ore, amém? Mas ele está entendendo que na casa tem um sacerdote. Ô irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é oração na igreja, você vai ou vê a esposa? Quando é para falar de Bíblia, ensinar alguma coisa, é você ou sua esposa? Quando é para direcionar sua família, é você ou sua esposa? Quem sacrifica pela casa? Porque o sacerdote sacrifica. Desde o Antigo Testamento. O sacerdote, ele sacrifica. Quem faz isso na tua casa? Tem uns homens que chegam em casa, parecem um reizinho. Eles colocam o pé no sofá, pegam o controle e dizem, ninguém me perturba que eu estou cansado. Quem é o sacerdote do teu lar? Por outro lado, também algumas mulheres, elas querem ganhar o homem à força, né? Tem umas mulheres que se convertem e ficam chatas. Tem uma irmã que se converteu, aí ela chegou, pastor, não sei mais o que eu faço. Meu marido, não sei o quê. E eu falei, irmã, deixa eu te contar uma coisa. Ela tinha falado tanto do problema dela. Estava eu ali, eu falei, você percebeu que você depois se converteu, você ficou chata? Ai, pastor, como assim? Você fala tanto do seu marido trazer para a igreja? Não é assim, irmã. O propósito da sua vida não é ganhar seu marido para Jesus, e principalmente falando, que a Bíblia fala outra coisa, que a mulher deve ganhar o marido com a conduta. Não é falando, é com a conduta. 1 Pedro 3:1. Mulher, ganha seu marido sem falar, apenas com um testemunho, com a conduta. Eu falei, você experimentou orar e jejuar por ele? Na cabeça do teu marido, você entregou a vida para Jesus, você está na igreja, você deveria agora ser uma pessoa mais dócil. O pastor ensinou agora há pouco, né? Mais dócil, mais amável, mais gentil. Agora você se tornou uma mulher que cobra. Você só cobra. Ficou chata. É uma cobra, né? Em Atos 2:42, fala da igreja, amém? E a igreja, a Bíblia diz que em Atos 2, a partir do verso 41, que eles tinham tudo em comum. A gente quer, às vezes, o milagre da igreja primitiva, mas a gente não vive como a igreja primitiva vivia. Ô irmão, para nós sermos um com o nosso cônjuge, nós precisamos estar ministrando um ao outro. Nós precisamos orar um pelo outro, jejuar um pelo outro, buscar o Pai um pelo outro. Você faz isso? Tem uma irmã que uma vez me procurou na igreja e falou, pastor, eu não aguento mais, 30 anos de casada, eu vou divorciar, eu não aguento mais. Eu falei, ei, irmã, calma. Ela falou, já fiz de tudo, não quero mais saber. Isso depois do culto, tinha acabado de pregar. Eu falei, você fez de tudo? Eu fiz. Você está orando por ele? Pastor, eu oro. Não. Esses dias você está orando por ele? Não. Mas então tá bom. Alguns meses passados? Não. Esse ano, você já orou pelo seu marido? Ora sim, pastor. De vez... Não. Você já tirou um tempo para orar por ele? Não, pastor. Você já jejuou pelo seu marido? Acredito que não, né? Ela, não. Como é que você está me falando que já fez tudo por ele? Não se engane. Para sermos um, tem que começar pelo Espírito. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é o Espírito que se liga primeiro com o Espírito do Pai. E esse Espírito nos enche. E nós começamos a aprender dos atributos de Deus, do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5. E esse fruto do Espírito, o que é? Nada mais é que o Espírito ensinando a nossa alma o desejo e a vontade do Pai, não a nossa. Então o Espírito primeiro ele se torna um, para que ele comece a transformar a nossa alma. Quantos estão entendendo? Diga, não é imediato. Diga, não tem a ver só com o resultado. Tem a ver com o processo. Segundo, para nos tornarmos um com o nosso cônjuge, nós precisamos nos tornar um com a alma. Como é que está a alma do teu cônjuge? Efésios 5, 31, 32 fala, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Paulo acrescenta dizendo, grande é esse mistério. Eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, o que Paulo está falando? Parafraseando Paulo,
Ele está dizendo o seguinte: olha, essa continua sendo a vontade do Pai lá do Éden. A mesma vontade, não mudou. Só que agora nós vamos aprender através de Cristo e a igreja. O modelo agora é Cristo e a igreja, porque Adão e Eva não deu certo, agora Cristo e a igreja deu. Então, grande é o mistério. Aprenda com Cristo a ser um marido. Ei, esposa, aprenda com Cristo a ser esposa. Cristo e a igreja é o modelo para nós no casamento. Um não vive sem o outro. Ele deu a vida para a igreja se entregar para Ele. Como estão entendendo, irmão? Não tem como ser um se não for um com a alma. Se a alma não estiver ligada. Muitos casamentos estão se desfazendo. Pessoas vivem infelizes porque só sacrificam para conquistar. Ou para algum tipo de missão. Eles esqueceram de sacrificar um pelo outro. Presta atenção. O seu casamento hoje busca o quê? Eu conheço casais que são bem-sucedidos financeiramente. São uma boa dupla, são bons sócios. Eu conheço casais que eles são muito cristãos, são muito piedosos. E eles cumprem o chamado de Deus. Mas dentro de casa, entre eles, faz tempo que não se beijam, que não fazem amor, que não conversam um com o outro, não dão afeto um ao outro. Casais que estão juntos por causa de algo que eles querem, mas esqueceram que o nosso propósito principal é sermos um para multiplicarmos isso. Ei, querido, preste atenção. Não tem a ver com o que você vai conquistar. Não tem a ver com o resultado. Tem a ver com quem você está se tornando. E os dois se tornarão um. Você está se tornando em quê? Eu pergunto para alguns casais, eles não sabem dizer. O pastor falou agora sobre canções, mas qual é a trilha sonora do seu casamento? Qual é a trilha sonora da sua vida? Tem gente que não sabe o que é afeto. Provérbios 27:7 está dizendo: quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Tem gente morrendo de fome de carinho. Tem gente morrendo de fome do pão do carinho. Tem gente morrendo de fome do pão do abraço. Tem gente morrendo de fome de sexo. Tem gente morrendo de fome. A alma está faminta. Você esqueceu de sacrificar pelo teu cônjuge. Você sacrifica pela igreja. Você sacrifica pelo trabalho. Você sacrifica pelos amigos. Mas quando é para o cônjuge, não. Não tem como se tornar um, se não sacrificar pela pessoa que está do seu lado. Não tem como ser um, se não sacrificar pelo cônjuge. Não tem como ser um, se não entender o cônjuge, se não servir o cônjuge. Olha, queridos, em João 13:1, presta atenção nisso. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Presta atenção. A palavra diz isso. Em seguida, eles vão para aquele momento que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Depois eles vão cear. Jesus sabia quem era Judas, sim ou não? Jesus sabia que Pedro ia negar, sim ou não? Só que sabe o que Jesus faz? Amando até o fim, ele vai servir. Você tem servido o seu cônjuge? Porque o nosso modelo hoje, para nós cumprirmos a vontade, o plano original de Deus lá no Éden, é Cristo e a igreja. Então, preste atenção, você tem servido o seu cônjuge? Achei interessante, o pastor Cláudio Duarte deu um testemunho esses dias que eu achei interessante. Ele disse que marcou com a sua esposa de buscá-la num salão de cabeleireiro e como tinha muito trânsito, ele disse: olha, quando eu chegar próximo e tal, você já fica na frente me esperando, porque tem muito carro, vou parar na frente rapidinho. Ela falou: legal. E ele parou na frente como combinado, ela estava abrindo a porta de vidro e ficou conversando com alguém. E ele disse... Começou a ficar chateado. Aí buzinou, ela, já vai. Aí começou a encher. Ele disse que começou a encher.
Quando foi de novo, ela fez assim, já vai. Aquele jeito de mulher, né? Mulher sabe fazer isso, já vai. Tipo, para de buzinar. Ele ficou tão irado, pensando, combinei com ela. Eu avisei antes. Ele disse que Deus falou com ele. Trate a sua esposa como se fosse a esposa do seu melhor amigo. O que você faria se fosse a fulana que estivesse aí? Se fosse uma esposa de um amigo, o que você faria? Muitas vezes nós somos muito bons com os de fora, com os de dentro não. Muitas vezes nós somos ótimos com os amigos, mas o nosso cônjuge está pegando a nossa pior versão. Está pegando o nosso resto. Irmão, se a missão é se tornar um, não tem como se tornar um dando patada no cônjuge. Não tem como se tornar um sem ligar a alma com a alma do cônjuge. Não tem como se tornar um se os dois estão caminhando cada um para um lado, estão se descasando todos os dias. Deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Diga, eu preciso ser um. Não responda, mas pense. Qual é a dor que o seu cônjuge já fala há algum tempo e você não faz nada para mudar? O que teu cônjuge reclama que você trata como fosse qualquer coisa? O quê? Sabe, queridos, a gente aprendeu com Gary Chapman sobre as 5 linguagens do amor. Cada um tem uma linguagem, uma de serviço, outro de toque, outro de palavra de afirmação, presentes e serviço, né? Tempo de qualidade, obrigado. A gente aprende sobre isso. E é interessante que a gente identifica isso. Sim ou não? Quantos já leram e já identificaram? Poxa, a minha linguagem é essa. Por exemplo, o pastor Marquianos falou sobre isso. A minha linguagem é parecida com a dele, né? É palavra de afirmação e toque. Da Lília já é serviço, primeiro e tempo de qualidade. A gente identifica, sim ou não? A gente vai assistir uma palestra como com o Marcos sobre temperamento, com o Marcos e com a Gláucia. A gente sabe, por exemplo, eu sou sanguíneo, a Lília é fleumática, né? E a gente compreende, a gente identifica. Diga, eu identifico. Agora presta atenção, identificar não tem a ver com mudar. É o início para a mudança. Eu só mudo aquilo que primeiro eu identifico. Depois que eu identifico, eu reconheço. Que tem que reconhecer. Só identificar não dá. Depois que eu identifiquei, eu reconheço. Depois que eu reconheço, eu coloco na cruz. Depois que eu coloco na cruz, aí vem a metanoia. Aí vem a mudança de direção. Agora, por que nós identificamos e algumas vezes até reconhecemos, mas não colocamos na cruz? Por que nós não sacrificamos uns pelos outros? Por que a gente continua falando, porque a linguagem dela é essa mesmo, né? Como se não fosse nada. Irmão, se a linguagem é essa, então faz de tudo pela linguagem dela. Sacrifique por isso. Ô irmã, se a linguagem do teu marido é essa, não é porque você não tem que você não pode fazer. Sacrifica por ele. Só tem como se tornar um quando a gente olhar o outro como prioridade. Não adianta reconhecer, não adianta identificar se você não está disposto a sacrificar, se você não está disposto a colocar na cruz. Diga, para eu ser um com o meu cônjuge, eu preciso ser um com Deus, espiritualmente, um com ela, no espírito, na alma e por último, no corpo. Eu preciso ser um fisicamente. Posso ter o mesmo Deus. Eu posso começar a mudar. Mas eu preciso mudar também no meu comportamento. Isso tem a ver com físico, com o corpo. Em 1 Coríntios 7, a partir do 3 diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa.
Não se privem um ao outro. O que Paulo está dizendo aqui não é uma obrigação. Preste atenção, muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fosse obrigação. Não é obrigação, irmão. O que ele está dizendo aqui é que isso é uma bênção. O que ele está dizendo aqui, o corpo da Lília me pertence, o meu pertence a ela. Por quê? Porque agora não somos mais dois, somos um. O grande problema é que tem gente lendo isso dizendo, teu corpo me pertence, viu? Tem que rolar. Tem que vir, hein? Não é assim. Presta atenção, queridos. Muitos desajustes sexual nada mais é do que o resultado de um desajuste na alma ou no espírito. Muitos desajustes sexuais. Eles não começaram por causa do sexo, eles começaram na alma. Eles começaram no afeto. Vocês vão ouvir a Ariane. A Ariane diz que como ela ouve mulheres falando que os maridos precisam aprender. Que chega na hora de bora. Vai ter hoje, né? Vai ter. Não alimenta a alma. A alma está faminta, mas quer o corpo. Você pode até ter o corpo, mas se você não tiver uma alma, isso é abuso. Se você não tiver a alma antes de ter o corpo, é abuso. Ou então é só uma exploração. Mas toda exploração é abuso, né? Se você não é um com o seu cônjuge na alma, você não vai ser no corpo. Não tem a ver com obrigação. Não tem a ver com obrigação. Tem a ver com pertencimento. É você saber que você é dela e ela é sua. Vocês são um só. Preste atenção, queridos. Deus, ele cria Adão e Eva, amém? Adão e Eva sabiam qual era a missão do casamento. Qual é a missão do casamento? Glória a Deus, está todo mundo prestando atenção. Diga, a missão do casamento é representar Deus na terra. Amém? A Trindade. Agora a missão do homem é o quê? Multiplicar. E multiplicar o quê? A imagem de Deus, amém? Agora, Adão e Eva estão lá. É santo, é tudo legal, bonito. Aí eles caem. Algo me chamou a atenção enquanto eu meditava com relação a isso. Eu queria que vocês acompanhassem. Eu não sei se pode colocar o versículo aí. Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Presta atenção, queridos. Você vê a Bíblia falando antes da queda que eles tiveram relações? Eu não estou dizendo que eles não tiveram relações. O que eu estou falando é, eu não sei onde eles pecaram. Mas a Bíblia é clara que depois da queda, eles podem até ter tido relações, não sei. Mas para a Bíblia citar que eles tiveram relações em Gênesis 4, depois que eles foram expulsos do Éden, sabe que talvez eu entendo aqui, queridos, é que eles não estavam focando um no outro, agora estão. Eles não estavam suprindo, não entenderam, não sacrificavam um pelo outro, não tinha afeto, agora eles estão. Não espere cair para você entender o que realmente importa na sua vida. Não espere uma queda para você entender o que realmente importa. Ou se você já caiu, faz como Adão, irmão. Pede perdão, vai para cima, só não deixa acabar. Mas uma coisa eu aprendo, que isso só é citado na Bíblia depois que eles caem. Olha como é interessante. É por isso que eu estou insistindo. Adão e Eva eram santos, não tinha pecado. Não adianta você só ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Você é casado. Você precisa se tornar um com o seu cônjuge.
É claro que para se tornar um com o seu cônjuge, você precisa primeiro ser um com ele, com o pai. Mas depois de se tornar um com o pai, você tem que sacrificar, fazer de tudo para se tornar um com o seu cônjuge. Quantos estão entendendo? Talvez você não está dando foco para aquilo que é uma dor para o seu cônjuge. Talvez você não está entendendo aquilo que Deus quer de você. Para me tornar um fisicamente, eu preciso entender também a segunda coisa, que o tempo é a moeda de maior valor que nós temos. O pastor Josué nos ensinou aqui que é o tempo e a atenção, né? Mas eu quero falar do tempo, porque até para eu dar atenção eu tenho que ter tempo. O tempo é a maior moeda de maior valor que nós temos. Em Marcos capítulo 12, no verso 30 diz: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Diga comigo, toda a força. Presta atenção. Depois diz: e o próximo como a ti mesmo. Amém? Então, aprenda algo em nome de Jesus. Nós queremos amar de coração, nós queremos amar de entendimento, a gente não sabe como. Por quê? Porque a gente não entendeu que o segredo está na força. O segredo está na força, irmão. Por quê? Porque onde eu empenho minha maior força é onde eu vou ter o meu maior resultado. E para eu empenhar minha força, eu tenho que empenhar o meu tempo. Não dá para dizer que eu amo Deus se eu não tiro tempo para ler a Bíblia, para meditar, para orar, para ter tempo com Ele. Não dá para dizer que eu amo meu cônjuge se eu não tiro um tempo para ela. Não dá. Não é só presente, não é só falar que ama. Eu preciso ter um tempo a sós. Quantos estão entendendo? Agora deixa eu perguntar, queridos, em nome de Jesus, responda para você mesmo. Quem tem tido o melhor tempo da sua vida? Quem é que tem o melhor tempo seu? Homens que fazem de tudo para não voltar para casa. Ficam até tarde no trabalho com os amigos. Alguns pastores que eu já conversei, já aconselhei, que eles estão dando a vida, a força para a igreja. Mas a esposa está carente. Ele não dá tempo para a esposa e para os filhos. Ei, pastor, quando é que você vai devolver a noiva para o verdadeiro noivo e assumir a tua esposa? Quando é que você vai dar tempo para a tua família? Quando é que você vai empenhar força, esforço para estar com os seus? Paulo escreve em 1 Timóteo 5,8: aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa, ele é pior do que o infiel. Ele negou a fé. Não adianta, irmão. Não adianta. Você está empenhando força em quê, irmão? Quem está com o teu melhor tempo? Quem tem o melhor de você? Para mim, Atos capítulo 2, se você quiser acompanhar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 42. 42. Aqui é o modo de vida dos cristãos da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, diga comunhão. No partir do pão e nas orações, diga orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, cara, olha isso. Todos os que criam estavam juntos, diga comigo, e tinham tudo em comum, mesmo propósito. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A Bíblia não está dizendo que era semanalmente, nem mensalmente, era diariamente, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha essa igreja, queridos, uma igreja que estava conectada com
o próprio Pai, espiritualmente, que tinha tudo em comum, o coração deles estavam conectados, eles tinham tudo em comum, eles partiam pão de casa em casa, eles eram todos iguais, eles vendiam tudo que tinha, traziam para a comunidade, diariamente estavam no templo. Sabe que igreja é essa? É uma igreja que se tornou um com Cristo, no espírito, na alma e no corpo. E eu vejo aqui Deus cumprindo a oração de Jesus em João 17, Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um contigo. Atos dos Apóstolos responde isso. E a exemplo de Cristo, o que você está fazendo para se tornar um com o seu cônjuge? Eu já estou encerrando, mas eu quero contar uma ilustração muito boa para você. Um homem, ele foi visitar um tio num hospício. E esse homem chegou, já era um sábado à tarde, e o hospício estava fechado. Não tinha mais como receber visita. E ele falou com o guarda na frente, ele falou, deixa eu entrar, meu tio que eu não vejo há muito tempo. Aí o guarda falou, não tem como, está tudo fechado. Os doidos estão tudo por aí, não tem como deixar você entrar. Ele fala, cara, eu me responsabilizo, então deixa eu entrar. Eu, quer ir? Vai lá então. Aí o homem entra. Aquele bando de doido tudo solto assim, gente. Aí ele olha primeiro, o doido está lá com uma vara de pescar, uma poça de água. Ele olha isso e fala, o que você está fazendo aí, irmão? Estou pescando mané. Ah, é? E já pescou quanto? Ele, você é o primeiro. Aí ele saiu, aí ele viu uns doidos de longe, pulando o muro do hospício e voltando. Pulava e voltava. Ele, são doidos mesmo, hein? Aí ele chegou perto e disse assim, vocês estão fazendo o que aí, rapaz? Não, nós estamos ensaiando a nossa fuga, que vai ser nessa madrugada. Aí ele passa e vê um doido com uma carta, chorando. Ele diz, eu acho que isso aqui é normal, né? Aí chega assim, chorando, só que a carta está em branco. Aí ele olhou assim, você está chorando aí essa carta? Ele, mas não tem nada escrito nela. O meu irmão, é porque faz 10 anos que a gente não se fala. Ele vai lá, conversa, acha o tio dele, conversa com o tio dele, aí ele sai, ele para com o guarda e diz assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, para mim o maior doido aqui é você. Tem uns 200 doidos aí dentro, rapaz, você não tem medo não desses caras fazerem uma revolta, aí você não tem como dar conta não. Aí ele virou, disse, rapaz, tem 10 anos que eu trabalho aqui, e uma coisa eu aprendi, os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Só os loucos não se unem. O que você tem feito para ser um com o seu cônjuge? Só cumpriremos a missão de encher a terra se nós entendermos a Trindade. O que é realmente ser um. Se nós entendermos isso, nós vamos multiplicar a Trindade na terra. As pessoas vão olhar para você e para a sua família e vão dizer, eu quero ser como eles. Eu quero ser como eles. Eu vejo Deus neles, eu não sei o que é, mas tem algo de bom neles. Sabe o que é isso? É Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, a sua missão não é conquistar, a sua missão não é você comprar algo, não é você ter algo, a sua missão é se tornar. Não tem a ver só com resultado, tem a ver com o processo. Mateus fala o Jesus está contando uma parábola, e nessa festa, um homem não estava bem vestido, e ele estava na festa, ele entrou na festa, ele diz, o que você está fazendo aqui, com essas roupas? Quem deixou você entrar com essas roupas? Tirem ele daqui, e joguem ele no lago de fogo. Presta atenção, queridos, o que Jesus está falando não tem a ver com resultado, tem a ver com um processo, não é o que eu compro, não é chegar, é eu me tornar. O destino não é um lugar, é uma pessoa. Assim como nossa missão não é algo, é alguém que está ao nosso lado. Sua missão não é algo, não tem a ver com algo,
tem a ver com alguém. Pare de se sacrificar por algo. Pare de se sacrificar por alguma coisa que você quer tanto. Se sacrifique por quem está do seu lado. A pessoa que está do seu lado é o cônjuge que você está construindo ou que você está destruindo. O inferno é qualquer lugar sem a presença de Jesus. Assim como o casamento sem ser um é um inferno em casa. Um casamento quando nós não somos um é um inferno em casa. Eu coloquei o último versículo para a gente falar sobre isso. O Douglas falou ontem, o pastor falou hoje. Eu falei, Jesus, quer que eu falar desse versículo? 1 Coríntios capítulo 13. Acho que Deus quer comunicar algo nesse 1 Coríntios 13, pastor. 1 Coríntios 13, a partir do verso 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está escrevendo aqui não tem a ver, ele está dizendo, não tem a ver com conquistar. Porque se hoje Deus aparece na tua frente, você tem 100 milhões na conta, talvez você daria os 100 milhões para ser salvo. Só que ele diz, não pode. Não tem a ver com eu comprar, não tem a ver com eu ter algo, você entende? Tem a ver com eu me tornar. Porque ninguém compra amor. Ninguém compra. Ou eu me torno o próprio amor, é o verbo encarnado em mim, ou eu não tenho amor. Você pode comprar carro, você pode comprar uma igreja se quiser. Eu já vi pastores negociando em igreja, infelizmente. Você pode comprar o que quiser, mas amor não se compra. Por quê? Porque diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita. Ou seja, o amor não é algo que eu possa ter, é alguém que eu possa me tornar. Diga, eu preciso ser um. Eu preciso me tornar um. Só existe uma forma, irmão. Sendo como Ele é. Amando como Ele ama. Em João 13, eu encerro com isso, 34, 35 diz: eu vos dou um novo mandamento. Não é mais aquele anterior. É um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Não é mais amar como você se ama, amar como a si mesmo, não. Agora é como eu vos amei. Porque nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Fique de pé, eu quero orar por você. Para eu ser um, eu preciso ser espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Onde você está errando com o seu cônjuge? Hoje, queridos, é um bom dia, uma boa oportunidade para você dizer, eu vou melhorar nisso, eu vou me comprometer nisso. Talvez você tenha dado tanto tempo aos teus amigos ou para outra pessoa e não tenha dado para o teu cônjuge. A relação mais poderosa que existe na terra entre os homens é a relação do marido e da mulher. Porque somente nessa relação nós podemos ser um.